Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Esse programa que abre espaço para políticos locais, gestores públicos poderem falar com a população sobre o que está sendo feito na sua cidade, dentro da sua alçada. E me acompanham nessa entrevista de hoje aqui na bancada o jornalista Arthur Coelho, chefe da redação da rádio Band News Difusora FM, e também o jornalista Orestes de Taif, que é jornalista aqui da Band Amazonas, repórter da TV Band e também vai participar do Entrevista Coletiva de hoje, que tem como entrevistado, o nosso convidado de hoje, é o prefeito do município de Benjamin Constant, Davi Bermegui, que vem participar aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à Entrevista Coletiva. Obrigado, Neto. Obrigado pela oportunidade. Também aos jornalistas que estão participando, o Arthur, o Orestes. Estamos aqui, é uma oportunidade boa, ímpar, para nós, gestores, principalmente nós do interior, trazer nossa atual gestão, conversar e debater sobre temas importantes para a região, da região de Solimões, do interior do estado e do estado do Amazonas. O município de Benjamin Constant tem mais de 42 mil habitantes, de acordo com o último censo, e o prefeito já teve outras experiências, né, de cargos públicos lá no município. Queria que o senhor se apresentasse um pouco mais e falasse agora dessa gestão que o senhor chega já à metade passa um pouco da metade do mandato de prefeito eleito em 2016. Sim, eu fui... na verdade, a minha história é eu fui filho de Coarima, me criei em Manaus, fui ativista estudantil da UESA, da UBS, e, por coincidência, fui para Benjamin Constant, a questão como empresário, com meu irmão. Depois me elegi vereador por 3 mandatos, fui presidente da Câmara por 3 vezes, me elegi vice-prefeito, reeleito, e em 2012 o prefeito, no início do ano, renunciou, o prefeito Júnior, e eu assumi como prefeito o último ano, 2012. E teve eleição em 2012, eu não tive êxito, uma diferença pequena, mas em 2016, na reedição, eu fui para a eleição e nós ganhamos a eleição. Estamos hoje na gestão com 2 anos e 1 mês aí, iniciando uma atividade tensa, com muitos desafios, principalmente na área viária, na infraestrutura de modo geral, serviços. A gente está nesse desafio aí 2 anos aí lutando para isso. Prefeito, como é que está o caixa da Prefeitura de Benjamin Constant? Já houve alguma solicitação demandada à atual gestão do governo Wilson Lima? Não. Hoje nós estamos com recursos próprios, sobrevivendo, buscando outras parcerias a nível federal. Do governador atual, eu queria fazer um release. Nós tivemos uma gestão, uma certa desafio, não só eu, como outros gestores. Pegamos 13 governadores em 2 anos. Então foi um desafio e ninguém conseguia. Quando você sentava para debater um programa, trocava o governo. Então ficou 2 anos nessa. Agora o governador Wilson Lima, nós não tivemos contato ainda. Nós vamos ter uma agenda pré-marcada para o dia 13 de março. Aí é que nós vamos estar levando nossas demandas para discutir o que o governo do estado pode ajudar o Alto Solimões, especialmente em Benjamin Constant. O Arthur falou aí da questão de como é que está o recurso do interior, e o governo Wilson Lima, ele pegou o estado de uma maneira que eles têm anunciado de muito problema financeiro, estado quebrado. E aí uma das saídas, das medidas para cuidar da saúde, trazer mais recursos para a saúde, é pegar o recurso que é destinado ao interior para trazer para a saúde. O senhor acha que isso é um problema que deve se resolver a saúde, mas que vai levar outros problemas para o interior do estado? Com certeza, porque o FTI, no caso especificamente, é um recurso, um fundo que foi criado para desenvolvimento, integração e estruturação do turismo e infraestrutura e serviços no interior do estado. O interior do estado é dependente de recursos do estado e do governo federal. Bem diferente de Manaus, que tem problemas, eu sei, mas tem uma receita maior, própria, bem definida. Então, tirar um recurso do FTI para ajudar a saúde, não que não seja necessário. É necessário, sim, mas seria o interior do estado vai ficar com mais dificuldade ainda do que está hoje. Então, eu até defendo, junto à associação, junto aos prefeitos, os colegas que têm mobilidade, para esse fundo ser, ao invés de ficar na gestão do estado, que seja transferido proporcionalmente para os municípios, já que é um fundo específico para o interior do estado,
como é a CID, como é a FPM, com outros recursos, deveria ser proporcionalmente repassado aos estados e, claro, acompanhado e com uma definição para ser aplicado em infraestrutura, em turismo, em desenvolvimento de serviços. Seria uma conquista para o interior. Acabaria com esse risco do governo, de repente, pegar um recurso desse e fazer um uso, nesse caso, de casos de dificuldades, como agora na saúde. Prefeito, o senhor diz que o município depende exclusivamente dos recursos que vêm do governo federal e do governo estadual. O FPM lá, como é que é fatiado o FPM? O FPM hoje, ele tem várias, ele tem territorial, populacional, mas o nosso ponto, aí eles têm um coeficiente que vai de 0,8, 6 ou 8, e vai até 3, eu acho, 3 ponto, o coeficiente. Nós, Benjamin Constant, está em 1,8. Então, daqui a 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, nós vamos para 2,0. E assim proporcionalmente, de acordo com a população. Tá, mas dá para... Não, hoje com as quedas de receita, não foi só Benjamin que sofreu, como todos os municípios brasileiros, e do Amazonas, que nós temos muitas dificuldades de acesso de transporte. Você vê uma passagem, se eu der para um paciente em Benjamin Constant, eu vou gastar de barco no mínimo R$220. Se eu mandar de expresso, que é um barco mais rápido, eu vou gastar R$540. Se eu mandar de avião, chega a R$1.000 até R$2.000, dependendo do momento. Uma pessoa. E nós fazemos muito isso. Fazemos um grande investimento nesse atendimento de assistência à saúde, porque acabamos não tendo um hospital de referência assim que dê aquela especializada. Você faz, Benjamin Constant, por exemplo, tem um hospital de média complexidade. Cirurgias básicas nós fazemos. Mas outra referência para Tabatinga. Quando o caso é grave mesmo, tem que vir para Manaus. E a maioria das vezes o município tem que arcar com isso. E isso não é fácil. O FPM realmente é um recurso que ajuda, com certeza, mas ainda é muito deficitário para fazer frente às demandas que o interior tem. Nós acabamos ficando com a fatia menor. Mas isso é uma discussão que teria que ser no Pacto Federativo. O cidadão mora no interior, no município. Aliás, não é no interior, ele mora no município e não no Estado. O Estado é uma questão fictícia. Então, deveria ser o inverso, né? Os municípios deveriam ter mais estrutura de recursos e o Estado menos. Esse deveria ser o Pacto Federativo Nacional. A gente fala de FPM, só para situar, de repente, você que está em casa, que não entendeu muito bem a sigla, FPM é a sigla para Fundo de Participação dos Municípios, recurso destinado pelo governo federal para que seja dividido e que possa fomentar aí essas questões de infraestrutura, como o prefeito citou, lá do município. E infraestrutura é um assunto que o senhor tem tocado bastante, que precisa o município de recurso para infraestrutura. Como é que está lá a situação do município? A gente que tem aqui programas, né, de cunho comunitário e o nosso sinal chega até lá ao município. Temos recebido bastante vídeos, reclamações de moradores por conta da situação viária da cidade. Como é que está sendo resolvido, prefeito? Não, é verdade, Neto. Nós enfrentamos, recebemos da cidade em 2017, em janeiro de 2017, numa situação caótica, destruída. Destruída não só a infraestrutura, mas o emocional, a expectativa, a esperança, a autoestima, pelos serviços estarem muito deficitários em todos os âmbitos, todos os setores. Saúde, produção, segurança, educação, assistência social e a malha viária do município toda detonada. Então nós iniciamos o mandato com um desafio, recuperar primeiro o direito de ir e vir, garantir o acesso. As pessoas têm direito a chegar nos lugares. Fomos resolvendo isso. Posteriormente fomos garantir uma pavimentação no centro da cidade para garantir o trânsito do comércio, o fluxo natural e expandir por demais áreas da cidade, dos bairros. Estamos trabalhando. Conseguimos parceria com o governo do estado uma parte, o governo parou, saiu, parou tudo. Nós estamos tocando com recurso próprio o bairro de Cidade Nova, fizemos uma parte do bairro da Cidade Nova, uma área complicada, sem acesso. No bairro do Eduardo Braga, que é uma rua lá que eu preciso concluir, vamos concluir, se Deus quiser, de 1 quilômetro, para garantir pelo menos a via principal. O projeto teria todo o bairro, mas infelizmente não sei se vai dar, dependendo da nossa agenda com o governador. E bairros, Alzani Magalhães, bairro da Agropaulo, bairro da Colônia, Estrada de Bom Jardim, que nós temos encaminhado projetos a nível federal, esperando liberação de recursos. Estou indo a Brasília daqui a uma semana e meia para ver o andamento da liberação, disponibilidade de recursos. É desde 2017 isso. Estamos esperando liberar, mas o governo também não liberou ainda.
está aprovado, estamos trabalhando. E o município faz com recurso próprio o seu esforço. Hoje mesmo nós estamos contratamos lá 12 quilômetros de concreto. Estamos tocando, estamos fazendo. Agora você faz 12 quilômetros, não vai aparecer muito numa cidade que tem 42 quilômetros de malha viária e precisando de serviços e reparos. Além de precisar de serviços na saúde, na limpeza pública, que não é fácil para manter a cidade limpa, pegar uma cidade muito suja, muito destruída. Então, você imagina, a limpeza pública tem que bancar um hospital na saúde, tem que garantir a assistência social funcionando na sua plenitude, e a educação para cumprir as metas. Então, é uma situação tão difícil. Por exemplo... O concreto desculpa, prefeito, o concreto é o melhor material para ser implantado, para ser usado nas vias principais, sim. O ideal seria concreto na cidade toda. Esse seria o ideal para nós, porque é mais fácil a prefeitura dar manutenção. A mão de obra local você consegue contratar esse serviço. O asfalto precisa de uma usina. Contratar uma usina não é fácil, manter uma usina grande. Então, tem toda uma situação bem diferente. O asfalto é o ideal, o concreto. O asfalto é menos custoso. Mas, pelo menos nas vias principais, nós estamos botando concreto. E vamos buscar parceria com o governo do Estado e o governo federal para, quem sabe, as secundárias botar asfalto, porque o custo é menor. Mas é um desafio que o importante é garantir o trânsito. A Benjamin Constant está muito sofrida no setor viário. Muito, e nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Prefeito, a gente está no inverno amazônico, né? Então é muito comum no interior, principalmente, ter a questão de alagação, né? E municípios, muitas das vezes, enfrentam esse problema com medidas que acontecem de não permanentes, mas construções de pontes, né? Que medida poderia, sendo que isso acontece todos os anos, né? Que medida permanente poderia acontecer nesses municípios para acabar com esse tipo de problema? Agora mesmo, Arthur, nós estamos com um problema em Benjamin Constant já. Nós temos uma área que é baixa, então toda enchente quase atinge, né? Sim. 2 anos que eu tive aí não atingiu quase não, ano passado um pouquinho, depois mais na distante, na zona rural, nós demos assistência, sozinhos, que o governo reconheceu, mas não repassou o recurso. O governo federal, estou dizendo. Quando foi esse ano já, nós já estamos com quase 500 metros de ponte feita nas áreas da periferia da cidade, área de Javarizinho, essa região aí. E ligando a comunidade de Filadélfia e Porto Cordeirinho. E o Monte da Redenção que vamos iniciar amanhã. Então, nessa semana está iniciado já. Então, nós já estamos nesse sofrimento. As coisas já estão acontecendo. Nós estamos já subindo 5, 6 centímetros por dia a água lá. Se continuar esse pico, nós vamos ter problemas seríssimos. Que aí eu começo a me preocupar, porque o viário já começa... Eu não tenho recurso para tudo, vou ter que parar um para auxiliar o outro. Senão eu não consigo recurso federal aí. Então, qual seria a sugestão? Um Prosamin, por exemplo, na área do Javarizinho. Na zona rural não teria muita questão de jeito, porque o cidadão ribeirinho ele gosta de estar perto do rio mesmo. Perfeito. É rápido, é cultural. Talvez no Javarizinho, mas não um investimento alto. E se for do contrário, fica difícil. Mas nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais dessa questão de enchente, porque é um assunto que assola bastante os moradores lá de Benjamin Constant. A frente toda da cidade acaba ficando tomada pela água. Daqui a pouco a gente vai retomar esse assunto aqui no Entrevista Coletiva no próximo bloco. Estamos de volta aqui com Entrevista Coletiva. O nosso entrevistado, convidado de hoje é o prefeito de Benjamin Constant, Davi Bemergui. É um nome de origem árabe, o senhor disse? Judeu. Judeu. E aí, prefeito, a gente falava agora há pouco, ainda no primeiro bloco, sobre a questão da enchente lá no município. O Arthur Coelho perguntou sobre medidas para tornar essas ações, para que a população deixe realmente de sofrer. Porque hoje são construídas pontes, são medidas paliativas para que ele possa conseguir ter acesso, né, entrar em casa. Né? O que poderia ser feito para realmente a população deixar de sofrer as consequências da cheia? Em Benjamin Constant, especificamente, que eu estava falando há pouco, se necessitaria de um investimento alto. Porque até a avenida principal, Castelo 21 de Abril, quando a enchente é grande, em 2012 eu tive uma dessas, que eu estava como prefeito até, nós tínhamos que fazer abrigos, botar pessoas, remover famílias da zona rural,
periferia da cidade, das regiões baixas. A zona rural sofre mais do que a sede? Igual, quase proporcional, porque na zona rural mais o pessoal das partes da várzea, né? E na zona urbana o pessoal da parte do bairro de Javarizinho. O centro da cidade, quando a alagação é grande, alaga. Quando você tem um terreno maior, você vai de repente se afastando um pouco da água. Exato. Mas lá tem os vizinhos, não tem muito para como onde sair correr da casa, tirar Então, a casa no do centro da lugar. cidade, a 21 de abril era toda inundada. Então, o comércio sofre muito. Sim. Então, para mudar isso, eu tinha um sonho, eu tinha um pensamento para isso. Seria fazer um levantamento do grade do centro da 21, da Castelo Branco, do centro da cidade, e você levantar um novo pavimento. Você iria comprometer a estrutura de construção, porque todos iriam ficar abaixo. Todos teriam que Subir junto. subir. Então, ia coisa de 40, 50 centímetros. Então, você vê, por isso que eu estou falando, teria um investimento de uma ordem bastante elevada. E nos bairros da periferia tem que elevar também as ruas, para não ter a ponte, teria que elevar também o grade. E fazer um aterro generalizado, geral, tirar todas as casas, marombas, as palafitas e fazer novo projeto. É desafiador. Prefeito, mas o senhor não acha que essa questão, ela acontece em mais de 10, 15 municípios, né, que sofrem com essa questão Sim, muito da mais. cheia? Então, esse alto investimento que o senhor disse que é necessário para o município de Benjamin Constant, ele deveria também ser para outros municípios. Não tendo isso, que medida pode ser tomada nesse momento? Nós estamos hoje dando aquela assistência, que é a resposta imediata. Fazendo pontes, na hora que atinge a casa, nós remove as famílias. Mas uma das coisas seria o programa Minha Casa Minha Vida. Também poderia ser, já que o Prosamin é um investimento alto, precisaria fazer aterros, levantamentos. Nós temos, por exemplo, aprovado 848 casas ano passado, eu aprovei. Mas agora, no final do ano, para entrar a Caixa Econômica, suspendeu o recebimento dos projetos, que é um plano de emergencial por causa da enchente. Inclusive, por causa da enchente, foi aprovado, nós fomos inseridos no emergencial. Se isso for liberado, vai ajudar bastante. Você vai poder atender muitas famílias dessa região. Mas, além dessas famílias que moram nessa área alagada, nós temos muitas famílias com déficit habitacional altíssimo. O interior do estado tem um déficit habitacional muito alto. Porque, enquanto Manaus tem programa, a prefeitura, tem o governo do estado, tem programas de residências, moradias, o interior não tem esse programa, muito difícil chegar para lá. Quando chegar a 200 casas, não vai atender. 850 casas que eu estou aprovado aí, nós iríamos amenizar uma parte bastante significante. Esperamos que isso aprove. Nós estamos buscando essa medida sem ser um investimento total, né? Que é grande o investimento, mas seria bem-vindo, seria uma salvação para os municípios que nem Benjamin Constant. Prefeito, 42 mil habitantes Benjamin Constant tem. Imagino eu que os problemas são muitos. Pela proximidade com a fronteira, você acha que influência o narcotráfico tem ali nos jovens daquela região e daquele município? Muito grande. E o que o senhor tem Com feito para certeza. tentar diminuir ou evitar que os jovens sejam aliciados para servirem de mulas? A gente tem visto que lá, ultimamente, tem tido bastante apreensões de drogas em grande quantidade. O que o senhor tem feito ali? Sei que não é muito seu papel, mas o que a prefeitura tem feito para ajudar com que as famílias, principalmente as mais vulneráveis, possam ser aliciadas para o tráfico? Sim, nós temos um trabalho muito intenso nesse sentido, desafiador também. Porque é uma região que liga com 2 países e que tem histórico de produção, de transferência de entorpecentes, passa nós somos um corredor, mas o custo também acaba ficando barato, então os jovens, por estar ociosos, não tem trabalho, a perspectiva é menor, a família é segregada porque não tem emprego, falta renda, é um problema grave, social enorme. Nós temos, enquanto gestor público, temos trabalhado na questão da segurança e temos trabalhado muito na atividade esportiva. Nós temos programa, eu implementei projetos como a luta olímpica, o wrestling, nós temos uma parceria com a federação, nós temos quase 200 jovens participando disso, tem um atleta aqui em Manaus participando, já mandei atleta para Guatemala competir a nível nacional, nós ganhamos medalha nacional, para o pré-PAN, do PAN Pan-Americano, então nós estamos potenciando o esporte, é uma expectativa, o esporte, e na área social, nós agora tivemos várias atividades esportivas, estamos começando já todo um planejamento para atrair esses jovens, tirar um pouco dessa, mas vai o desafio de gerar emprego, gerar renda, que é o grande desafio nosso.
Aí nós temos implementado uma luta hoje incansável com a criação da Universidade Federal do Alto Solimões, que é uma luta nossa. Que isso acontecendo, se Deus quiser, isso vai trazer para a região uma visibilidade diferente, uma oportunidade, e nós podemos transformar isso num capital intelectual, cultural, gera renda também, porque a universidade teria toda uma estrutura. E a relação com os dois países, nós passaríamos a ter uma fronteira mais protegida, porque o que protege o cidadão da violência, o que acaba é gerar renda, gerar educação, é escola boa, é universidade, é trabalho, é renda. Então, é um desafio grande para nós, gestores do interior. Mas nós estamos focados nisso, além de nós temos dado um apoio, talvez nós precisamos muito do centro de reabilitação da região. Nós vamos trabalhar nessa direção também, em parceria com os prefeitos e o governo do Estado, naturalmente. Dentro desse contexto ainda, a gente está falando de uma região que tem a maior população de indígenas isolados do Amazonas. E exatamente isso, por ser próximo ou por ter fácil acesso a álcool e drogas, esses índios acabam também ingerindo e servindo. Servindo de mula também. O senhor já teve dimensão do tamanho do problema com essa população indígena daquela região? É muito grande. O tanto que tem movimentos indígenas que trabalham nessa situação aí de combater isso. Porque imagine você estar lá no Arraial Solimões, desempregado, um jovem, aparece alguém que é oportunista e diz, olha, eu vou te dar X para você levar isso ou fazer aquilo, e depois você volta, compra uma moto, compra uma roupa mais nova, mais bonita, então é um atrativo, já que não tem um emprego. Então, e é um desafio. Os nossos nativos índios, eles lutam muito contra isso também. Tem um movimento indígena muito forte, muitas lideranças. Nós temos ali Atalaia, temos Benjamin, temos Tabatinga. Nós temos no Alto Solimões a maior tribo indígena do Brasil, que é os Ticunas, que ficam exatamente naquela região, Solimões. Desde São Paulo de Olivença, Maturá, por aí tudo é Ticuna. Aonde vem ter a diferença é em Atalaia, que tem mais 5, 6 etnias. Etnias menores, mas a Ticuna é a predominante. Então é uma situação, um desafio. Por isso que às vezes quando eu falo na Universidade Federal do Alto Solimões e de outros programas de projetos para o Solimões, eu digo sempre que nós somos diferentes. Nós estamos num local distante, com muitos problemas, com muita questão social e, acima de tudo, um país de fronteira, com 2 países de fronteira, que é considerado aí uma região complicada, uma fronteira grande, e os órgãos de controle nossos são, com certeza, ineficientes para fazer frente ao tamanho da fronteira e as possibilidades que existem de transitar ilícitos de toda ordem. Prefeito Davi, o Orestes citou essa questão indígena e o senhor também falou da questão da distância de Benjamin Constant até a capital. É um dos municípios mais distantes aqui do Amazonas, distantes da capital. E como é que isso são duas peculiaridades que estão dentro do programa Mais Médicos. Como é que está essa questão do programa Mais Médicos lá para atendimento para essa população indígena, né? Uma população, município muito distante, tudo preenchido lá? Não. Houve um prejuízo imensurável para a saúde indígena e a saúde do interior do estado, da região nossa principalmente. Você firmar um médico lá é muito caro. Você sabe quanto um cirurgião quer ficar lá em Benjamin Constant, operando? Ele quer 70, 75 mil por mês. Ele quer ganhar pelo menos 50 mil líquidos. O que a prefeitura tem feito para atrair? Para ele ficar sendo um cirurgião, para ter um cirurgião permanente lá. Quanto custa para nós? Não é fácil. Eles não querem ir. Não, quando você consegue alguém que normalmente é um colombiano que revalidou no Brasil. Aí ele fica da região, como tem Letícia ali, ele consegue ficar lá, ou um peruano nesse nível. Os brasileiros mesmo é um pouco difícil. Deveria existir uma política diferenciada na questão do Mais Médico. Saiu 5 cubanos nossos, até agora chegou 2 brasileiros nacionais que estão lá. Estamos aguardando outros médicos chegarem, nós estamos com deficiência, temos que estar contratando mais médicos direto. E a questão, a indígena, a CESAI está com um problema grave, porque existe o indígena, nós não temos só índio, nós temos os indígenas e os não indígenas, a população ribeirinha. Então, a saúde indígena fica a cargo da CESAI.
a não indígena, mas a prefeitura entra na parceria com a unidade, ajudando a unidade com medicamento, com assistência. Então nós estamos buscando aí, tentando levar a unidade básica fluvial, que eu estou concluindo esse ano, agora, final do mês, início de março, a primeira semana de março deve estar concluída. Até o primeiro tempo. Concluída a unidade fluvial? É, fluvial. Eu quero até o primeiro... E quando é que começa a atender? Final do primeiro semestre, até junho, maio, eu quero estar com ela já lá. Equipada com gabinete odontológico, laboratório, questão médica, hospitalar. Nós vamos atender... Aí vamos ter uma equipe dentro que vai estar levando assistência médica odontológica para a zona rural. E, claro, nós vamos estar fazendo uma parceria com a CESAI para assistir também os indígenas. Uma parceria junto. Então, é uma situação difícil, mas um dos principais fatores para nós é política pública, para os indígenas e para os não indígenas. Política que integra, que gere oportunidade, gere renda. E eu acho que a universidade é um grande fator. Então, é uma situação muito delicada na região do Alto Solimões. Perfeito. Nesse sentido de droga, de saúde hoje, é deficitária. O mais médico... Eu tinha uma proposta, antes de levantar, para a universidade, por exemplo, para a gente discutir isso. A universidade, o cidadão adentra na universidade, na UEA ou na UFAM, após formado, graduado, ele deveria ter um tempo de internação rural para trabalhar no interior. 2 anos, 1 ano. O município pagaria também, o Estado, sei lá, faria para ter. Isso é um projeto que já foi levantado e tem boa aceitação, a universidade né, tem que dizer, o cidadão adentrou na universidade, ele assina um termo de responsabilidade, ele é obrigado, ele pega um CRM provisório, vai pegar o efetivo, eu posso cumprir a sua missão social com o povo do interior do Estado. Nós acabaríamos com esse problema, resolveria bastante a saúde do interior. É uma sugestão para a Universidade Federal e do Estado. O nosso tempo está chegando ao fim, peço que o senhor faça as considerações finais, já respondendo a pergunta do Arthur, que chamou aí, de forma que a gente possa encerrar a entrevista coletiva. Perfeito, ainda na questão de saúde. Então, nesse momento, não tendo os profissionais do programa Mais Médicos, a população de Benjamin Constant está buscando atendimento da saúde onde? Nos pódios da nossa unidade. Nós estamos contratando, terceirizando médicos, buscando médicos para atender. Só chegou 2 ou 3, agora faltou chegar o resto. Nós estamos cobrindo com outros médicos da região, contratando e fazendo frente, para dar assistência médica para o nosso pessoal o mínimo possível. Colombianos? Colombianos, peruanos, brasileiros que estão lá, que a gente contrata plantões e diárias para eles atenderem nas unidades. Então, é uma forma de dar assistência. E o hospital é municipalizado, nós recebemos R$132 mil para fazer frente a um hospital com tudo, gastando 500, 600 mil. Nós não recebemos reparto do Estado, mas estamos levando isso para o governador. Então, Davi Bermegui, prefeito de Benjamin Constant, queria agradecer a sua presença, agradecer também a participação de Arthur Coelho, da Band News Difusora FM, e Orestes de Taif, jornalista aqui da casa. Muito obrigado pela participação aqui no Entrevista Coletiva. Obrigado, Neto. Eu agradeço a oportunidade. Dizer que vamos estar atentos ao longo desses 2 anos para tentar recuperar a malha viária e oferecer os serviços devidos na saúde, na educação, na assistência social e, claro, na área de esporte e no setor primário. Muito obrigado. Mande um abraço à população de Benjamin Constant. Obrigado. O Entrevista Coletiva fica por aqui. No próximo domingo, mais um entrevistado, mais jornalistas convidados aqui para trazer um assunto de total relevância para você aí de casa. Entrevista Coletiva volta na semana que vem. Até lá.